Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a disciplina de máquinas de fluxos, mais especificamente aí com o mapa de máquinas de fluxos, tá? Se você precisar de algum apoio nessa atividade ou em outra que você esteja com dificuldade, nosso contato tá na descrição, beleza? E vamos lá pessoal, fazer uma leitura aqui com vocês, tá? Deixa o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês e qualquer coisa, entre em contato aí conosco no contato da descrição, beleza? Vamos lá então, ó. Contextualização. Vou fazer uma leitura aqui, como sempre, tá? Para a gente entender os principais conceitos trazidos na atividade, para depois, de fato, a gente dar início aí, entender certinho os conceitos trazidos aqui da teoria, tá? Então, ó, as máquinas de fluidos, como estamos estudando neste módulo, foram fundamentais para a nossa evolução, seja auxiliando no transporte de fluidos ou então utilizando a energia do fluido para transformá-la em outra forma de energia, como é o caso na energia elétrica. O Brasil é um país que possui sua matriz energética amplamente renovável, sendo a energia hidráulica a principal fonte de energia que abastece o país. Esse tipo de energia é gerada através do aproveitamento da energia que um fluido possui. No caso de usinas hidroelétricas, uma grande quantidade de água que escoa por um rio possui uma elevada energia potencial e, ao sofrer uma queda, parte dessa energia potencial se transforma. Perdão, pessoal, só um minutinho, travou. Tá, continuando aqui. Parte dessa energia potencial se transforma em energia cinética ao passar por uma turbina. Na atividade de hoje, você assume o papel de engenheiro responsável por analisar a viabilidade de implantação de uma pequena central hidrelétrica em uma área rural. O local conta com um rio cuja vazão disponível é 15 metros cúbicos por segundo e possui uma queda de água de 70 metros de altura. Visando selecionar o tipo mais adequado de turbina hidráulica para o aproveitamento dessa energia, analise os seguintes cenários. Então vamos lá. A. Com base nas características fornecidas, vazão e altura de queda, qual tipo de turbina hidráulica seria mais indicado para essa situação? Justifique tecnicamente sua escolha. Tá? Então, pessoal, ele trouxe aqui algumas características para nós conseguirmos estudar ali, tá? Que no caso é a vazão e a queda de água, para daí a gente conseguir determinar aqui qual seria a turbina mais indicada para esse caso, tá? Cada uma tem uma característica, cada uma suporta determinada quantidade de altura e determinada quantidade de vazão, tá? Para quem não entende muito de gráfico ainda, né? Aqui nós temos o eixo das coordenadas, né? O eixo Y aqui. O eixo das ordenadas, onde nós teremos a altura, tá, pessoal? A altura que essa turbina vai ficar. Beleza? E aí nós temos a queda de água, né? A altura da queda de água. E nós temos a vazão, metros cúbicos por segundo, que cada turbina suporta. Então, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Turbinas de Pelton, né? Ela pega de 10 até 1800, ó, dependendo da vazão, tá? Pode ver que são comportamentos um pouquinho complexos, ó. Mais ou menos assim, ó, de 10 a 200 metros de altura, ela suporta essa vazão aqui, ó, até 0,1 metro cúbico por segundo, tá? Aí se nós pegarmos de 200 até 1800, ela vai suportar, aí ela já começa a virar um triângulo aqui, né, ó. Ela vai suportar essa vazão aqui, ó, de 0,1 até 1, dependendo da altura, beleza? Então, essa mesma análise serve para as demais, tá? Pode ver que é um pouquinho misturado aqui, vai depender muito aí da altura e da vazão, beleza? Para a gente determinar o tipo de turbina para essa queda de água aí, tá?
Que eu tenho para trazer aqui para vocês então, pessoal? Essas máquinas, né, turbinas, transformam a energia entre fluido e um eixo. Tá? Então, em usinas hidrelétricas, nós vamos utilizar a energia do fluxo de água para gerar uma turbina e depois um gerador ele vai converter essa rotação em eletricidade. Então, o funcionamento básico é esse, tá? E aí, no caso aqui, nós vamos identificar ali uma vazão de 15 metros cúbicos por segundo e uma altura de 70 metros que ele trouxe ali, tá? Então a gente vai determinar através desses dois fatores aí. Show! E de forma simples, tá, pessoal? Para explicar aqui para vocês, vamos só continuar lendo aqui para ver o que ele pede aqui para nós, tá? Quais principais fatores que devem ser considerados no dimensionamento e seleção de turbinas para uma PCH? Explique de forma breve como ocorre a conversão de energia na turbina hidráulica e o papel do gerador nesse processo. D. Calcule a potência hidráulica bruta disponível neste potencial, considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo quadrado e densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico. Tá? Pessoal, de forma bem simples, como que ocorre a conversão de energia na turbina? Tá? Nós temos a energia potencial gravitacional, que ela inicia lá no topo, né? Nós temos uma diferença de altura. Nós temos aqui uma diferença de altura, né? Um H aqui. E aí nós temos a energia potencial gravitacional, EP. Essa energia ela vai ser convertida com a queda, tá, pessoal? Em energia cinética. Energia cinética. Beleza? Então a água em uma altura ela tem energia potencial. A gente calcula pela seguinte fórmula: ρ, que é a densidade, tá? EP é igual a ρ vezes o G vezes H, que é a altura. Beleza? E aí, ao cair, parte dessa energia vai virar velocidade, né? Vira energia cinética. Beleza? Depois, a energia cinética ela se transforma em energia mecânica. Então, o jato, o fluxo, né, incide nas pás, vai produzir o torque e gerar o rotor da turbina, tá? Então, basicamente isso. E o gerador, né, pessoal? Qual que é a função do gerador? O eixo giratório ele aciona o gerador elétrico, que é o rotor mais o estator, tá? E por indução eletromagnética, a energia mecânica vira energia elétrica. Tá? De forma bem simples, é basicamente isso, tá? Então, a turbina é o motor movido pela água, certo? E o gerador é um dínamo gigante, né? Que transforma essa rotação em corrente. Beleza? De forma bem simples aí, só para estruturar essa ideia aqui trazida na questão 1, tá? Depois a gente vai detalhar melhor isso aí. O que ele pede aqui na 2 para nós, tá, pessoal? Uma bomba é um equipamento com a função de transferir energia de uma determinada fonte para um líquido, permitindo que ele possa se deslocar de um ponto para outro, inclusive vencendo desníveis geométricos. As bombas centrífugas são aquelas que desenvolvem a transformação de energia através do emprego de forças centrífugas. Elas possuem pás cilíndricas com geratrizes paralelas ao eixo de rotação, sendo essas pás fixadas a um disco e a uma coroa circular compondo o rotor da bomba. Com relação à curva característica de uma bomba, podemos dizer que é a expressão cartesiana de suas características de funcionamento, expressas por vazão em metro cúbico por hora na abscissa e na ordenada altura, em MCA, metros de coluna de água. Okay? A cavitação, como também estudamos durante esse módulo, é um fenômeno indesejado que pode ocorrer nas máquinas de fluxo. Para calcularmos esse fenômeno, devemos levar em conta alguns parâmetros como altura de sucção, perda de carga na sucção, pressão atmosférica e pressão de vapor do fluido. Calculando o NPSH,
é possível analisarmos se uma bomba está ou não operando em uma condição de cavitação. Uma outra tarefa que você terá é selecionar uma bomba para suprir um sistema de bombeamento nesta propriedade. No sistema a seguir, você será responsável por realizar a seleção de uma bomba para um sistema de bombeamento que deve levar uma vazão de água de 12 metros cúbicos por hora a uma altura de 25 metros. O diâmetro interno da tubulação é de 1 mais meia polegada, né? 38,1 milímetros. E o comprimento total da tubulação é de 50 metros, sendo o comprimento total da tubulação de sucção de 4 metros, com uma altura de sucção de 2 metros. Na sucção temos uma válvula pé de crivo, K igual a 7,3, e um cotovelo de 90 graus, com raio médio K igual a 0,7. No recalque temos dois cotovelos de 90 graus, com raio médio K igual a 0,7. Considere que a água está a 30 graus e possui viscosidade cinemática igual a 0,8 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. Certo? Então, pessoal, o que ele trouxe aqui para nós, né? O conceito de bombas centrífugas, né? Comentou sobre curva característica, cavitação, né? Como que funciona uma bomba centrífuga, tá? Um impelidor, a gente chama de impelidor rotativo, ele imprime velocidade ao fluido, tá? Os difusores, eles transformam essa velocidade em pressão, que seria a energia do fluido, tá? Então, basicamente, é a mesma ideia assim, imagina um carrossel molhado, tá? Quem está no centro recebe pouco lançamento, só que quem está nas extremidades é lançado com uma maior força. Então o fluido ele é arremessado pelas pás e ganha pressão, tá? É o mesmo conceito, beleza? E ali, como ele citou sobre a questão da curva característica, né, que é o H versus a nossa vazão, a gente já estava dando uma olhadinha ali na questão das turbinas, né? A gente consegue determinar essa curva através dessa comparando essas duas variáveis, tá? A cavitação, né, que ele comentou, pessoal, é quando a pressão local no interior da bomba ela vai cair abaixo da pressão de vapor da água. Então, bolhas de vapor vão começar a se formar. Não é muito bacana, tá? Essas bolhas elas colapsam ao voltar para as zonas de pressão alta, vai gerar ruído, vibração e erosão das pás, tá? Certo. Mais ou menos essa a ideia, tá, pessoal? Agora, vamos organizar essas informações aqui que ele trouxe para nós sobre a questão das perdas, principalmente das perdas que são muitas informações, tá? Essas perdas aqui que ele citou para nós, para a gente conseguir entender, conforme nós formos resolvendo aqui, a gente consegue entender melhor, tá? Deixa eu só ler aqui o que ele trouxe também para nós, né? Que é o seguinte, ó. Para encontrar a perda de carga distribuída, necessitamos encontrar o fator de atrito. Para isso, podemos utilizar o diagrama de Moody. Então, para calcular o fator de atrito, pessoal, a gente vai determinar aqui o número de Reynolds, tá? Aqui. E a rugosidade relativa, que é o E vezes dividido por D aqui. A gente consegue determinar o fator de atrito dessa forma. Determinando o fator de atrito, a gente consegue calcular a perda de pressão ou de carga, né? Através dessa fórmula aqui, beleza? Então a gente vai determinar esse fator de atrito aqui. Beleza? Show! Isso para as perdas de carga, pessoal, perdas de carga distribuída, tá? Para as perdas de cargas localizadas,
a gente vai trabalhar com essas variáveis aqui, ó, que ele trouxe, sobre a questão da sucção, todas essas perdas aqui nós vamos considerar nas localizadas, tá? E aí a gente vai organizar através dessa fórmula aqui, ó. Tá? Beleza. Aí ele pede na A, qual deve ser a altura manométrica da bomba a ser selecionada? Considere as perdas de carga do escoamento.